Ê, Glória, que bênção maravilhosa, hein? Que honra tê-la conosco aqui. Muito obrigado, pastora, por aceitar o Pai, nosso convite. Estou muito assim emocionado de ver a senhora. Queremos muito agradecer o carinho, agradecer a confiança da irmã e estar conosco pela primeira vez ao vivo aqui. amém. É Muito verdade. obrigado, uma honra tê-la conosco. Eu que Seja agradeço. bem-vinda. Uma honra, Amém. viu? Amém. Eu que agradeço, muito bom, né? A gente está se comunicando como irmãos, né? De certa forma, a tecnologia nos aproximou, né? Uhum, Pessoas de verdade, vários lugares, de outros países, nós podemos nos comunicar, nós podemos trocar informação, nós verdade. podemos orar, nos abençoar, trocar informações sobre a palavra. Isso é muito bom, Amém. né? Bom demais, pastor. Agradecer a irmã mais uma vez pelo carinho, pela confiança, né? Em estar conosco aí. É uma honra tê-la conosco aqui pela primeira vez aqui. E como é que tá? Como é que, tá no trabalho, pastora? Eu estou aqui é o meu local de trabalho, eu trabalho com moda, né? Trabalho com Hum, costura, que chique. faço algumas coisas assim, fecho para as lojas aqui de Santos, algumas Ah, lojas, eu tenho faço visto aí algumas. umas roupas legais aí, os vestidos bonitos. Então, nós trabalhamos aqui com moda, né? Que Aí estou benção. nessa profissão há bastante anos, gosto do Uhum. que eu faço, é um presente de Deus para mim a costura, porque até o nome aqui da minha empresa é Bara Clothes, né? Que o Bara significa o poder de Deus de Ô, trazer Glória. onde não existe todas as coisas que nós vimos, né? Porque eu nunca fiz Benção. curso. Eu nunca fiz curso. E justamente foi esta profissão que me trouxe sustento e me traz até hoje. Né? Não fiz curso para fazer moldes, eu faço. Se me mandarem uma foto, eu faço. Coisas de Deus, presentes de Deus, talentos que Deus nos dá, né? Isso mostra o quanto nós podemos depender dele, o como ele supre as nossas necessidades da escape, da instrução. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que está aqui conosco, né? Habita em nós para nos capacitar para a vida. Que benção, pastora. Muito benção. Bem, como dizem, né? Essa pergunta não está nos scripts, não, mas só uma curiosidade. Você já fez já desfile de moda alguma vez aí, não? Não, aqui não, nunca fiz, Não, não. não. Não cheguei a fazer, não. Eu tenho um projeto, né, de fazer algumas coisas assim, mas nunca pensei em desfile, não. Porque eu trabalho com moda esportiva. Eu trabalho Uhum. aqui em Santos, o pessoal é fanático por esporte. Então aqui é corrida, é triatlon, canoagem. Ah, Então eu tô nesse meio, no meio do esporte, né? Ciclismo, é esporte. O pessoal aqui, chova, faça sol, caia canivete, eles não deixam de se exercitar. É um povo que gosta é do bom, é. esporte verdadeiramente. É. O pessoal A gosta do praia esporte e linda. ajuda a senhora também, ajuda a senhora também, né? Sim, são meus clientes, né? Eu até tô assim no meio do ciclismo, tô com o povo também, gosto de pedalar, de vez em quando tô com eles quando dá um tempo. E Que é um esporte benção. também que o pessoal gosta muito, porque aqui nós temos uma ciclovia que Hum, atravessa praticamente Guarujá, São Vicente, Santos, Praia Grande. Então você que tem toda beleza. uma maravilha a ciclovia aqui, muito bom. Que benção. E do trabalho da senhora até a casa da senhora é perto, pastora? É perto, eu moro Perto. praticamente, a minha casa é aqui atrás, é pertinho. Por isso que eu Ah, que passava aqui beleza. na frente desse prédio que eu trabalhava antes em casa, né, com Uhum. máquina, tudo, mas aí você não tem liberdade de receber as pessoas, os Que clientes, né? benção. Você trabalha num prédio, você já fica, né, mais restrito com tudo. E eu Isso. passava aqui na frente e falava, ai, Senhor, se eu me arrumasse uma sala aqui, eu queria tanto trabalhar aqui. Estou aqui. Tá vendo? Sabe que Deus é Deus é maravilhoso? assim, Deus é maravilhoso. Pertinho de casa, aqui atrás da minha casa, praticamente. Que benção, Muito bom. pastor. Deus é Bom bom. demais, né? Experiência, Sim, né?
como diz o nosso Deus, é dono da prata e do ouro, né? Sim, ele tem prazer em nos cuidar. São detalhes que muitas vezes a gente não observa, que é Deus que está nos dando, que está fazendo. São coisas, às vezes, que levam um certo período para acontecer. E, às vezes, acontece e fala assim, ah, não, foi uma sorte que aconteceu. Algumas pessoas pensam em sorte, né? Mas nós sabemos que é Deus que move tudo na nossa vida. Eu já estou aqui Amém. nessa sala há 3 anos já, muito feliz, é um lugar tranquilo. Às vezes, quando vem muito trabalho, que eu preciso, às vezes, sair daqui de madrugada, eu posso ficar tranquila, estou num lugar seguro. Deus preparou tudo muito lindo para mim estar Que evoluindo e bênção. prosperando e progredindo. E é uma Isso. oportunidade, quando você tem uma porta aberta, quando você trabalha com moda, você trabalha com e recebe pessoas de todos os tipos aqui, chegam de todas as formas, né? Com todo tipo de conceito, todo tipo de comportamento, e você tem a condição de estar analisando e encontrando a forma de falar de Jesus para ela. E a gente se alegra muito quando a gente vê as vidas indo, dando atenção, parando, perguntando, falando para estar orando, e assim a gente vai fazendo a obra enquanto vai trabalhando. Que bênção. E é só a senhora trabalha? Eu tenho alguém que ajuda a senhora aí. Aqui eu trabalho sozinha. Eu trabalho Sozinha. sozinha. Eu, às vezes, eu tento colocar algumas pessoas, mas às vezes eu tentei colocar uma amiga minha, que eu gosto muito, que é uma menina muito esforçada, mas às vezes não tem há uma agilidade, há um tempo para a pessoa se formar, né? E é uma profissão Uhum. que hoje as pessoas não querem muito. As jovens não Aham. querem uma profissão de costura. Elas Uhum. acham. Então, quer todo mundo um outro tipo de trabalho, né? Mas Certo, quando certo. você tem uma mente, eu pelo menos tenho uma mente de missões, fala Graças a assim, Deus. gente, as máquinas para qualquer lugar que você for do mundo, você não precisa nem falar o idioma, a máquina é a mesma, o teu sustento está lá. Eu só fico me lembrando de Paulo que fazia tendas. Então, o missionário que sabe costurar faz roupa em qualquer Impressionante. lugar do mundo, né? Então, essa sempre foi a minha mente com relação a isso. Né? É um trabalho que você faz em qualquer lugar do planeta, porque costura tem no mundo todo e a necessidade é em todos os países. Já teve pastor em encomenda de fora para fazer? Olha, às vezes tem pessoas que vêm e fazem algumas coisas assim, tipo o que aconteceu no Japão, às vezes, coisas Benção. pequenas, assim, de pessoas que são daqui, né? Uhum. E que não se habituam muito, porque alguns países aí fora as cores são muito apagadas e o brasileiro gosta de um negócio que chame atenção, né? É tudo fluorescente, muito colorido, né? Nós Aham. temos essa descendência aí maravilhosa dos negros que gostam de cores vivas. É Então, verdade. já para alguns países, é aquelas cores muito apagadas. Então, algumas pessoas, às vezes, querem umas coisas mais, assim, Uhum. coloridas. Que bênção. Então, pastor, quero agradecer a senhora mais uma vez por estar conosco aqui, né? Muito obrigado pelo carinho. Então, vamos para as perguntas. Já perguntei, isso aí não estava no script, não, mas como já jogou, aproveitei, né? A oportunidade, né? Já coloquei algumas coisinhas aí. Vamos lá, então. A senhora já é convertida desde berço ou tem alguma conversão? Não, eu tive um encontro com Jesus com 34 anos e eu não nasci num berço cristão, não. Foi com 34 anos que eu conheci o Senhor. Estava numa situação muito séria de depressão e alcoolismo quando eu conheci o Senhor. Eu cheguei na igreja com 39 quilos, alcoólatra, Hum, assim, depressiva, absurdo, né? Foi como eu conheci o Senhor Jesus. Foi numa situação bem difícil para mim, mas para ele foi com solução. que A bênção. solução era ele, né? Porque muitas vezes nós vemos hoje as pessoas entrarem em depressão, em vícios,
E quando você olha, você vai ver que essas pessoas, elas não tiveram a oportunidade de entender o amor de Deus pela vida delas, como você estava falando, né? Do Senhor se Uhum. entregar por amor a nós. E o quanto muitas vezes nós colocamos a nossa dependência em pessoas, e quando essas pessoas saem de perto de você, você perde o chão, né? Mas quando você tem o Senhor Jesus, que você tem a Deus na sua vida, ainda que falte as coisas, como diz o louvor, né? Ainda que a figueira não floresça, mas ainda assim você tem Jesus e há um sustento, às vezes você pode ficar um pouco triste, você tem um luto, você tem diversas coisas que parece que vão te matar, mas o autor da vida estando contigo, você se levanta no seu tempo e é muito maravilhoso o que Jesus faz na nossa vida. Eu cheguei com 39 quilos, eu tinha 34 anos, Uhum. muito depressiva. Eu conheci Jesus numa igreja que todo mundo fala mal, mas foi ali que eu fui tratada como de uma maneira, com Uhum. carinho, com um Uhum. cuidado tão especial. Tenho amigas até hoje lá, tenho pastores que eu admiro lá, que foram os que me cuidaram, né? Que me ensinaram o caminho de buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, às vezes, nós pensamos assim, nós olhamos, nós somos muito críticos às vezes, mas O que eu falei, né, existem, hoje no eu programa, eu vejo falei. assim, como uma rede, há várias formas de pesca, né? E eu precisava entrar naquela rede, porque eu era uma pessoa muito, eu sou até hoje muito eu tenho que ver, eu tenho que provar e ver que é bom. Eu não engulo todas as coisas com facilidade. Tá E certo. ali, verdadeiramente, o pessoal parou toda a paciência, porque eu era uma pessoa difícil de lidar, viu? Eu era uma pessoa bem difícil. Os pastores tiveram muita paciência comigo, os obreiros, porque eu sou uma pessoa, tenho um temperamento, eu não sei se é temperamento ou personalidade, mas eu sou muito eu quero entender, eu quero me aprofundar, não me Claro, põe no raso que para mim não basta. Eu quero claro. ir um pouco mais fundo, porque eu realmente preciso entender as coisas de uma maneira bem explicada. Tá certo, pastor. É isso mesmo. É isso mesmo. E a irmã já pensou alguma vez em desistir de caminhar na presença do Senhor? Ah, quero desistir, jogar tudo pro alto, não quero mais nada. Já pensou, passou pela cabeça da senhora isso já? Já passou pela Eu cabeça da acho senhora que fazer todas isso? as pessoas, elas passam por momentos assim de crise espiritual, né? É, chega um momento que são alguns desertos que são extremamente longos e que Deus fica em silêncio e ele não fala nada. E você no deserto também não vê nada. E aí você fala, mas o que está acontecendo, né? Não que você queira desistir do Senhor, mas tem hora que essa caminhada no deserto, ela te deixa um pouco exaurido. E como é uma paisagem muito árida, muitas vezes você acaba tirando os olhos da promessa, você tira os olhos do Senhor. E aí é que vem esse desejo de desistir, vem essa vontade de desistir. Mas ainda que a pessoa desista, ela não consegue ficar longe do Senhor, ela volta para o Senhor. Nunca mais a gente é o mesmo, né? Nunca mais vai ser o mesmo. Depois que você prova do prazer de ter o Espírito Santo em você, Uhum, eu me lembro que antes de me converter, a gente tinha aquela mania, né, de abrir o salmo no 23, no uhum, 91, eu olhava assim, lia aqui e uhum. falava, nossa, isso é coisa para doido, isso aqui é para maluco, o que, que eles estão querendo dizer que isso aqui? Você não entendia absolutamente É, nada. é verdade. Realmente é um livro fechado, é um segredo de Deus para os filhos, né? A palavra de Deus. E aí, quando você recebe o Espírito Santo, que você começa a ler, e você começa a ver essa carta de amor do Senhor sendo revelada, você começa a chorar, porque é uma presença maravilhosa, é um segredo de Deus revelado para os seus filhos, são as estratégias,
relação à forma que Deus quer trabalhar na tua vida, a promessa, o caminho. É uma coisa extraordinária a palavra do Senhor. E depois que você conhece isso, ainda que você queira dar uma voltinha ali fora, não tem como. Não tem sabor à vida sem estar na presença do nosso Deus, sem estar na casa do Senhor, na comunhão com os irmãos. Sem dúvida, pastora. E qual foi, pastora, a sua maior dificuldade? A minha dificuldade na conversão? Isso. Na vida espiritual ou na material, ou nas duas, né? A maior Eu dificuldade maior que tive teve. muitas dificuldades, né? Como eu disse para você, esse dom da costura, Uhum. ela veio num momento muito, muito difícil, muito difícil. Morava numa cidade chamada Ubatuba, aqui do litoral norte, né? Perto do Rio de Janeiro. Estava ali Uhum. passando fome mesmo, passando necessidade mesmo. A minha mãe havia me dado uma maquininha doméstica e um dinheiro que ela me enviou para fazer um curso de lingerie. Uhum. E a mulher sentou, ela mesma montou uma lingerie, que eu não entendi como foi, e me botou um monte de molde na mão. Falei, pronto. E agora? Eu não era ainda cristã. Falei, meu Deus, o Uhum. que eu faço agora? Saí pela cidade de Ubatuba, e aí tinha uma loja que estava precisa-se de costureira. Eu falei, eu vou entrar. Só era eu e 2 cachorros numa casa. E eu estava realmente passando muita necessidade, muita necessidade. E entrei ali, nunca tinha visto uma máquina industrial na minha vida. E a menina falou assim para mim, você sabe fazer biquíni? Eu não era cristã, queria um Uhum. emprego, eu menti. Falei, quero. Sabe costurar? Sei. Quando ela me botou na máquina, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com o biquíni dela, porque eu não sabia o que era. Eu olhei para baixo, né, na máquina, aí tem 2 pedais, né? Um para Uhum. levantar o pezinho, o outro para acelerar a máquina. Eu falei, deve ser um deve ser Aham. o freio, o outro deve ser o acelerador. Eu já pensei em carro. Aham. Estraguei ali. Ela falou, você quer aprender? Eu falei, quero. Ela foi a primeira pessoa que me deu uma direção a respeito de costura. E eu já estou nisso, já tem muitos anos. Aqui quando meu pai faleceu, e eu cuidei de todas as coisas que precisava para minha família, cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai na sua enfermidade, tudo através da costura. É uma coisa tão linda, né? Que há momentos que a gente passa nesse deserto que a gente pensa, eu fiquei doente sozinha, eu fiquei sem luz sozinha, no inverno tomando água, banho de água gelada, naquela terra que é fria, úmida demais, né? E não tinha nem como, dei uma torção no joelho, que eu só andava de bicicleta, não sabia, não tinha como subir a escada para ir dormir no quarto, dormia no chão com os cachorros. E ali eu comecei a beber para dormir, né? Beber para dormir, bebia mesmo. Eu entrei num alcoolismo muito sério mesmo. E foi o momento mais difícil. Mas foi um momento em que Deus também abriu essa porta para que eu começasse a descobrir esse talento da costura. Foi o Que momento benção. mais complicado para mim. Que Depois que eu me benção. converti, por incrível que pareça, no primeiro dia que eu entrei na igreja, no primeiro dia, hoje vamos fazer agora 26 anos que eu estou na presença do Senhor, Que benção. no primeiro dia eu não bebi mais. Até esqueci da bebida. No primeiro dia mesmo, botei o pé, não toquei mais em bebida. E o que eu tive um pouco de dificuldade, que eu fumava também, eu levei mais ou menos Uhum. uns 8 a 9 meses para ser liberta do vício do cigarro. Que benção. E tem alguma cidade, pastor, ou país que a senhora não conhece, tem um sonho de conhecer? Olha, vou te falar. Eu tenho muito desejo de conhecer a Europa, tenho muita vontade de Uhum. conhecer, mas eu tenho algumas experiências assim muito interessantes que eu não Uhum. sei muito bem o que foi que aconteceu nesse dia. Eu estava na casa de uma amiga e nós fazíamos muita campanha de oração. Aham. E nós orávamos de madrugada. E um dia eu saí na janela em São Vicente.
Eu saí, botei a cabeça na janela para fora, eu não estava no lugar onde eu estava. Eu estava em outro lugar. E aquele lugar depois acontece essas coisas comigo. Quando você vai ver, dali mais algum tempo, você vê ou aquilo passa no filme, eu gosto muito de ler, de estudar, de ver. Eu vi aquele país, né? Aonde eu coloquei a cabeça para fora, inclusive o prédio em que eu estava naquele lugar, né? Era Sydney, na Austrália. Que bênção! Era na Profunda Austrália. experiência, hein? Profunda experiência. Sim. Foi muito É, interessante. é interessante, minha pastora. É interessante, né? Como Jesus, ele move, né? De várias formas, né? Ele se apresenta de É um várias tipo formas para nós. eu acredito que é um tipo de um arrebatamento com você, né? Foi um tipo de um arrebatamento. De vez em quando acontece essas coisas assim, são coisas que Deus, né, nos dá. Uma coisa que eu preciso te falar, eu não tenho igreja, eu congrego numa igreja, num ministério muito grande, né? Uhum, Ali eu trabalho com a pastora com relação à oração, no círculo de uhum. oração. Amanhã eu estou dando aula na escola dominical. Bom, E bênção. a minha pastora, né, a pastora Eliane Correia, o apóstolo Uhum, Paulo Alves Correia. Nosso uhum, ministério é o Ministério de Santos, é uma igreja muito grande, tem tanto ministério dentro do Brasil como no exterior, né? Ainda Daniel Berg, que passaram por aqui, tem 95 anos já o Ministério de Santos. É bem sólido, né? Tem uhum. uma história muito maravilhosa. E nós Que congregamos bênção, lá. que bênção. A senhora lembra da primeira palavra que a senhora ministrou na igreja, você lembra? Lembro, foi Isaías 43. Que bênção, hein? Que bênção, pastor. E outra pergunta aqui, né? É... A senhora tem mais irmãos? Ou a senhora... Eu tenho um Um irmão, irmão, mais novo que eu, 2 anos, tenho um irmão só. irmão. Serve também ao Senhor, não? Sim, toda a minha casa, para a glória do Ô, Senhor. glória! Que Todos bênção! nós éramos obreiros, graças a Deus, todos nós servimos ao Senhor, todos Que nós. bênção, pastor. Muito feliz de saber, muito feliz, né? É... Como a senhora descobriu, pastora, que tinha o dom de ministrar? Olha, eu sempre tive facilidade com a palavra, com Uhum, palavras. Eu sempre fui uma pessoa, chegava um momento assim, apresentação e trabalho na escola. Pode uhum. deixar comigo, eu apresento, né? E com relação Aham, à palavra, então já era um dom. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito uhum, de ler. A minha mãe, ela foi uma mulher muito sábia, né? Nós nunca ficamos na rua nem na casa de amigos quando éramos pequenos. Ela sempre nos botava um livro ou um lápis e um caderno na mão. Então, nós tínhamos que, antes mesmo de nós irmos para a escola, de sentar para aprender as primeiras coisas, nós já sabemos fazer conta, nós já sabemos escrever. Então, nós sempre gostamos muito de ler, muito. uhum. Assim, de comer livro. A gente tem esse prazer na leitura. Que E, benção. assim, de uma maneira bem ampla, de ler de tudo, de aprender de tudo, aprender de culturas, né? Então a gente tem uma facilidade para estar comunicando. Eu tenho essa facilidade. Que benção. E a palavra, eu acho que eu tinha o quê? 1 ano de convertida, 1 ano que eu estava na igreja, eu já gostava de pregar. Que Eu já gostava benção. de pregar. Que benção, pastora. E nas ministrações que a senhora fez, a senhora lembra de alguma coisa curiosa que aconteceu durante a ministração da senhora? Olha, eu me lembro uma vez, eu estava numa classinha que eu fiquei muito tempo de tia, né? Aquele lugar que as Uhum, pessoas às vezes não gostam muito de ficar, né? Mas acontece coisas tão extraordinárias. Você tem a oportunidade de ser os instrumentos de Deus para crianças, às vezes, que você
não tem nem noção das coisas que passam, principalmente quando são alguns lugares assim, Uhum. onde são bairros mais carentes, há uma grande violência às vezes, né? Aham, sei. Contra a vida das crianças, alguns tipos de abuso, pais violentos, e eu ficava com as crianças. E eu peguei uma menininha no colo, que me trouxeram, e essa menina, eu achei que ela estava triste, eu achava que era a tristeza que ela estava, né? E Uhum. eu falava assim, nossa, essa menina não fala, essa menina não ri, essa menina é tão estranha. E eu peguei essa menina, abracei e orei. E a menina veio e ela começou a falar comigo, a menininha, devia ter uns 4 aninhos. E quando a obreira veio, ela falou assim para mim, eu vou levar ela para a mãe. Pena que ela é muda, né? Eu falei, não, ela não é muda, ela está falando. Então, há coisas que o amor rompe de tal maneira que você fica assim, como ela é muda? Ela está falando. Então, são coisas que o amor ele faz, a paixão com que você ora por uma pessoa, o quanto você se aprofunda nessa oração, o quanto você se põe no Uhum. lugar. É. Você vê coisas acontecer que você nem imaginava ser possível, né? Uhum. Você vê muitas pessoas Sei. que são oprimidas, que são possessas, e às vezes as pessoas elas querem tratar de uma forma meia teatral, quando na verdade, se não houver amor, é um trabalho que não é válido, porque você Uhum. precisa orientar essa pessoa também a permanecer dentro dessa liberdade que Jesus dá quando ela é tirada, né? aquele fardo da Uhum. opressão espiritual sobre ela. E eu Sei. tenho algumas experiências muito bacanas dentro dessa caminhada de fé, né? De pessoas que foram libertas, de outras que viviam na prostituição e hoje são esposas de pastores. A gente vê pessoas que estão no exterior. Eu gosto muito de ser mãe, né? Ser mãe na fé. Às vezes as pessoas elas não têm noção do que é você dedicar um tempo. Às vezes eu estou aqui no trabalho, às vezes eu me atraso toda. Aí eu tenho que vir trabalhar domingo, eu tenho que vir trabalhar no feriado, porque tem horas que você fica horas no telefone, o telefone não para de pessoas que precisam de você. Que E benção. o chamado é maior do que o trabalho. Eu costumo dizer que o salário é bônus do chamado de Deus na sua vida. Então, elas são importantes, né? E às vezes parece assim, uma coisa boba, mas de novo. Eu tenho uma menina aqui que ela fala assim, eu não quero nem saber, tu é pastora e minha mãe, não tem que me atender. E E ela é uma bênção de pessoa. Mas você que vê aquelas benção. pessoas que são as mais difíceis, aí quando É. você vê elas louvando, elas pregando, elas indo, elas ousadas, você fala, como é bom ser mãe dessas Benção. crianças, né? É benção, pastor. É benção. Não foi à toa que o Senhor Jesus deu esse trabalho para a senhora, né? Algum objetivo tem no trabalho desse, né? Jesus não dá Sim, com nada certeza, sem não com ter um certeza. objetivo, né? Interessante, Sim. interessante. Tem algum pastor, alguma pastora que a senhora se inspira? Olha, antes mesmo de eu ser convertida e antes mesmo de eu ser uma pessoa que tivesse uma consciência assim de quem era Jesus, eu desde criança disse, eu não sou fã de ninguém, nunca fui fã de grupo, de rock, de pagode, de absolutamente nada. A minha mãe, eu sempre falei para minha mãe, eu sou fã de Jesus, eu sou fã de Jesus, eu sempre Amém. tive um amor muito grande por ele, eu achava extraordinário naquela época que a gente via aqueles filmes e dele sendo levado depois, né, dos filmes que passam, né, da Aham, ressurreição. Eu sempre amei Jesus, que sonhava com ele. benção. Então é uma coisa que vem desde criança, entendeu? É um negócio que eu não sei o que é, mas que é dele é. É muito Que benção. interessante.
Que benção. E como, pastor, a senhora chegou até essa igreja de Santos? Como que a senhora conheceu a pastora e o pastor da senhora? Então, esse ministério, eu estou voltando agora pela terceira vez que eu estou voltando. Eu Uhum, tenho uns pés inquietos. Eu não consigo ficar parada. Então, quando eu uhum, começo a ficar parada, eu começo a ficar inquieta. E aí, se aparece algum pastor e fala assim, olha, eu estou abrindo um trabalho lá na outra cidade. Eu preciso de uhum. alguém para estar me ajudando. Eu vou ajudar. Aí eu vou lá, ajudo, faço. A gente ajuda com a formação do obreiro, como é que cuida tal. E aí depois eu volto. Agora eu voltei, eu não vou sair, porque realmente foi uma ordem de Deus. Eu não me adequava muito ao ministério, entendeu? Que Eu benção. nasci na Igreja Universal do Reino de Deus. Então havia Uhum, algumas limitações com relação a dons, essas coisas davam, né? Dava aquele choque, meu Deus! E até que o Espírito Santo vem e fala com você, né? E uhum, começa a ter algumas coisas que você vai constatando que a palavra de uhum. Deus, que Deus é muito mais do que aquela Sem dúvida, limitação que te ensinaram. Então, sem dessa dúvida. vez eu estou ali por ordem de Deus, ali eu vou Uhum. ficar, né? Fomos muito bem recebidos, foi uma coisa maravilhosa, foi através de um sonho que o Senhor Deus me levou de volta para lá. Que Estou muito benção. feliz de estar lá e é muito bom servir com aquele povo lá. Que E os benção. pastores, eles são bênção, né? Nós temos, não são assim, não estão assim longe, distante, apesar do número enorme de congregação que tem, eu acredito que chega a quase 5.000, né? E não são, nós congregamos na sede, então estamos ali perto deles, né? Um trabalho Uhum, muito árduo, muita responsabilidade, muitas pessoas, né, para cuidar, uhum. muitas situações. Então, carece muito das nossas orações, do nosso cuidado. E eu estou muito feliz de estar com eles ali. Muito feliz Que, mesmo. que benção. E qual, pastor, é o maior sonho da senhora? Meu maior sonho é realizar o sonho de Deus. Eu acho que por muitas vezes, até na nossa caminhada, a gente tem alguns comportamentos infantis, né? Aquela infantilidade espiritual que muitas vezes pode fazer com que algumas coisas elas parecem que foram perdidas, né? Nós Uhum, tomamos atalhos muitas vezes, nós tomamos algumas atitudes por nós mesmos e muitas vezes uhum, isso daí pode tirar um pouco da rota que Deus tem para a tua vida, né? Você uhum. essa obediência perfeita, né? Às vezes a gente não tem essa maturidade, né, da obediência a Deus total e completa, a gente passa por aquilo, como Abraão passou, né? Como algumas Verdade. pessoas passaram. Olha, não pega Agar, não vai inventar história, a gente faz essas coisas. Mas eu acredito que tudo contribui, no final, para que o Senhor Deus acabe fazendo a sua promessa se cumprir. Porque o nosso maior desejo é que a promessa se cumpra. Nós Uhum. queremos fazer, mas é aquilo que eu te falei, às vezes a distância parece tão longa e aí você quer encurtar o caminho, você quer logo abraçar a promessa, pegar o bebê no colo e aí você acaba, né, tendo um parto prematuro, às vezes as crianças não aguentam, então nós Verdade. temos que aprender a viver isso daí. Então eu tenho um grande sonho, meu sonho é cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus, da maneira que Ele quiser, aonde Ele quiser, não precisa ser nada de evidência, mas fazer Uhum. com excelência para o Senhor, porque Ele tem sido muito bom na minha vida, Ele tem sido maravilhoso na minha vida. Que bênção. E quais, pastora, são os seus próximos projetos? Tem algum em mente, algum próximo projeto que você tem guardado? Olha, a gente tem muito desejo, né? Eu já tenho esse projeto há um tempo, estou orando ao Senhor, pedindo para que Ele
me dê condições de colocar em prática. Nós temos falado, eu estou falando para você a respeito do meu talento, daquilo que eu ganhei do Senhor, gratuitamente, foi o dom, o talento de costurar, de modelar, de criar. São coisas que Deus me deu. E eu gostaria de compartilhar isso. Então, um sonho que eu tenho é formar pessoas dentro desta área. Formar. E fazer isso com pessoas que estão em regiões carentes, moças que estão, às vezes adolescentes, que estão na rua sem fazer nada, ou estão no vício, ou estão pela rua perambulando. Hoje nós temos aí algumas competições, homens que dão de 10 em cima de uma mulher para costurar, viu? Os homens costuram muito. Tem a perna mais firme, né? Eles costuram muito. Então, formar pessoas. E através desse trabalho, essas meninas, elas produzirem tanto para si, se formarem como profissional, como fazer uma loja, um bazar, algo da onde elas possam também estar abençoando tanto a obra de Deus, como levar um recurso para sua família. Né? As confecções estão carentes de costureiras, estão muito carentes. Então, eu penso nisso, em associações. Então, você precisa ter maquinário, você precisa ter doação de maquinário, você precisa ter um espaço, e eu tenho colocado isso na presença de Deus. Eu falo, Senhor, não quero partir sem multiplicar o talento que o Senhor me deu. Que bênção. E nessa pandemia, a igreja só costuma fazer alguma campanha para ajudar a arrecadar alimentos, alguma coisa assim? Nessa pandemia que passou? Nessa pandemia, eu fiquei muito assim comprometida com as pessoas que elas precisavam de conselho. Muitas pessoas entraram em pânico, muitas pessoas ficaram extremamente assustadas, algumas entraram em depressão muito séria, né? Então, quando você eu parei muito para aconselhar, muito para estar junto ali. E eu fiquei esse período mesmo dentro de casa, né? Segundo as orientações que deram. Nesse período eu não estava congregando em lugar nenhum. Eu voltei agora um pouco antes de finalizar a pandemia, que nós voltamos para o Ministério de Santos. Então eu estava sem ministério. Então eu sempre fui assim. Evangelismo pessoal e aconselhar pessoas, né? Teve muitos casos bastante sérios, pessoas que adoeceram, pessoas que perderam seus bens, famílias que praticamente perderam várias pessoas, né? Então, eu fiquei nesse apoio aí, nesse apoio que eu fiquei. Que bênção. E tem alguma palavra, pastora, que a senhora gosta de trazer, assim, alguma palavra que marcou a senhora e marca até hoje, um texto bíblico da Bíblia que marcou a senhora e marca até hoje? Olha, o que marcou a minha vida, porque foi a primeira palavra e eu ouvi ela essa semana de novo, foi Isaías 54, que fala, canta alegremente, né? A estéril que não desce a luz, porque mais serão os filhos da solitária do que a da casada. E é exatamente isso que Deus tem dado para mim, porque eu, quando me converti, eu decidi não ter filhos. Eu falei, eu quero ter filhos só para o Senhor, eu quero ser livre para ir para onde o Senhor quiser fazer. Não quero, é uma escolha, uma decisão minha. E assim Deus tem feito. Deus tem mandado os filhos do norte, do sul, do leste, do oeste, e tem sido muito bom Que bênção. gerar pessoas para o Senhor, né? Dentro daquilo que Ele nos capacita, Ele nos dá um filho por um período, aí daqui a pouco Ele muda, põe para lá para outra mãe cuidar, né? Bênção. E é muito interessante. Nós iniciamos um trabalho, mas o Senhor vai evoluindo e vai. Ele não tem prazer que as pessoas se apeguem a nós. Deus quer que você realmente aprenda a servi-lo.
Então, há um período, há um tempo, há um time de Deus para cada pessoa ficar com você. Um tempo. Chegou o tempo, aquilo ali que você tinha que dar, o que você tinha que instruir, o Senhor Deus a move para estar perto de outra pessoa, para estar sempre acrescentando e crescendo. Mas você faz parte, o galardão é teu, o galardão é do outro, um planta, outro colhe, né? Mas é o Verdade, Senhor que dá pastora. crescimento. Amém. Tem alguma mensagem que deixar, pastor? Uma mensagem? Já deixou mensagem, mas quer deixar alguma outra mensagem? Você tem guardadinho de repente aí? Então, eu estava hoje meditando a respeito de João, capítulo 11, que fala da morte, né, de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. E muitas vezes, quando você vai olhar para isso, você vai olhar para a casa de um homem, para a casa de uma família que hospedava Jesus, né? Um local onde Jesus era muito bem recebido, ali ele tinha adoração, ali ele tinha respeito, ali ele tinha acolhimento, ele tinha uma comunhão, uma intimidade muito boa com Lázaro, né? Porque quando Lázaro morre, é mandar um recado, está doente aquele a quem você ama. Olha só. Então, os dramas familiares, as situações difíceis, também bate na porta do crente, também bate na porta do salvo, bate na porta daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Os dramas familiares também podem acontecer na casa daquele que serve ao Senhor com toda a integridade, porque eles faziam o melhor para o Senhor, eles tinham prazer nisso. Mas um dia, Lázaro adoece. Ninguém diz qual foi essa enfermidade, não diz o que foi que alcançou a vida daquele a quem Jesus amava. E as irmãs aflitas, né? Elas vão até, mandam um recado até Jesus, e Jesus tem um propósito nessa enfermidade, tem um propósito de Deus nessa situação. Por isso, para você que está aí nos assistindo nessa noite, eu não sei qual é a dificuldade, né, que bateu na tua porta. E às vezes nós ficamos assim, mas Jesus, eu te adorei, mas Senhor, eu te sirvo. E às vezes é tão difícil quando isso bate na porta de alguém que se dedica quase que integralmente para o Senhor, às vezes na porta de um pastor, na porta de uma irmã, na casa de um servo de Deus que é ativo na obra, aquele que tem prazer em orar, em buscar a face do Senhor, e aí vem, ó, a situação difícil bate na porta, e aí Lázaro adoece. Lázaro está enfermo. E quantas não são as pessoas que estão enfermas, né? De uma situação tão complicada, tão difícil que tem alcançado a sua família. Quantas pessoas do nosso meio não perderam familiares, não perderam filhos, pais, esposo, esposa? Quantos não perderam um número bastante significativo de pessoa que era importante na sua casa? Lázaro era o homem da casa. Lázaro era aquele que saía para o sustento da casa. E ele morre, ele acaba adoecendo e morre. Mas Jesus, ele é tremendo. Até da morte ele faz um espetáculo lindo. Às vezes a situação que você está passando agora, você está pensando assim, eu tô doente, vai morrer, não vai ter o que vai fazer. E aí você ora, você clama, você pede, você manda recado para Jesus, manda o anjo subir, manda o outro trazer, né? E Jesus fala, Verdade. calma, não é para morte, não é para morte não, isso daí vai ser para glória. Muitas vezes ele não responde na hora que nós queremos. Ele não traz as coisas da forma que nós desejamos. E aí ele ainda fala assim para os apóstolos, olha, bom é que vocês não estivessem lá. Porque se vocês estivessem lá, a reação de vocês não ia ser a que vocês vão ter quando eu fizer o que eu vou fazer. Nós vamos voltar naquele lugar, porque a minha glória vai se manifestar
está de tal maneira diante dos olhos daqueles que ainda não me conhecem, diante dos olhos dos incrédulos, diante dos olhos dos religiosos, diante das pessoas que não estão entendendo que o reino dos céus está na terra. E o reino dos céus hoje, irmãos, está na terra através de mim e da sua vida. O Espírito Santo, o dínamos de Deus, o poder maravilhoso de Deus, o Fiat Lux, a luz, haja luz, está dentro de você para fazer coisas extraordinárias nesse tempo, na igreja de hoje. De hoje, o Senhor Deus quer fazer através da minha e da tua vida. E Jesus demora para chegar. E quando chega, ele já está morto há 4 dias. E havia um conceito religioso de que até 3 dias o morto, o espírito poderia voltar para o corpo. Era um conceito que se tinha. Então, por isso que eles embalsamavam, iam lá, passavam os olhos todos, entrava de novo, né? Não foi assim, as mulheres foram passar em Jesus, mas quando chegaram lá ele não estava. Então, até 3 dias elas tinham que, vai que voltasse. Aí Jesus vai sempre acima de tudo. Jesus quebra tudo, quebra com a religiosidade, quebra com os conceitos como criou religioso, toda aquela imaginação religiosa. Jesus veio para quebrar com tudo. Ele falou, eu vou no 4º dia. Eu vou já para todo mundo ver que não tem ninguém para fazer, a não ser o Todo-Poderoso, a não ser através do Pai, não há como fazer e nem trazer à vida essa situação. Está morto. E quando morre alguém, a primeira coisa que decompõe é o cérebro, né? O nosso cérebro é uma massinha que rapidinho ele estraga. Morreu, em horas, ele começa a decompor. Né? E Jesus chega diante daquilo ali, manda remover a pedra, ele clama, Lázaro sai, e ele fala, olha, tira esse véu do rosto dele, solta essas amarras das mãos e do pé e deixa ele ir. Deixa ele ir. Benção. Nessa noite o Senhor está falando assim, ó, eu estou mandando você ir. Sai desse embaraço, sabe? Sai desse local onde você está de escuridão. Sai desse lugar, dessa rocha, desse frio, dessa frieza, dessa mornidão. Ele veio para te dar vida. Ele veio para fazer uma transformação na tua história. Ele quer entrar nesse teu coração. Ele quer entrar na tua vida nesta noite para mudar a tua história. Mudar a sua mente. Mudar conceitos que estão estabelecidos, enraizados na tua mente e que não fazem você enxergar a grandeza do Deus que está falando para você. Sai para fora. Mas, Senhor, eu perdi fulano, Senhor, eu perdi ciclano, Senhor, eu perdi... Sabe, nós somos seres humanos e o ser humano ele se prepara muito mais para a vida do que para a morte. E a morte é tão certa, mais certa do que você pode alcançar na vida se você não tiver Jesus para te dizer, eu vou fazer isso na tua vida. E nós perdemos pessoas que estavam na presença do Senhor. Você pode ter perdido familiares, mas eram pessoas que estavam salvas no Senhor. E quantas pessoas você não viu ser salva nessas situações que se passaram? Eu tenho uma tia que ela fala assim, eu vou aceitar esse Jesus quando vocês chegarem de carro zero. Chegar nadando no dinheiro. Chegar nos 27 anos nós oramos por ela. E aí o que aconteceu? Um dia ela caiu no banheiro. Se quebrou a bacia, quebrou tudo. Já tinha uma certa idade, os médicos não queriam gastar um dinheiro para cuidar de uma velhinha que podia cuidar de 5, 4 jovens. E aí nós saímos um dia de casa, eu e a minha mãe, em oração, em jejum. Nós já falávamos de Jesus para ela, mas o profeta de casa muitas vezes não vai fazer com que a pessoa entenda Jesus, né? Nós já sabemos disso, né? E aí nós entramos naquele quarto
e sentamos ali com ela. De repente chega uma moça, uma capelã, e fala, eu posso falar de Jesus para você? Ela falou, posso. Você já aceitou Jesus? Ela falou, já aceitei no meu coração. Não, você já aceitou Jesus e confessou Jesus e recebeu em oração? Aí ela falou, não. Ela falou, você aceitaria que eu orasse por você? E a minha tia aceitou Jesus. Entrou uma glória naquele quarto. Como Deus falasse, tá aí. A taça hoje transbordou e eu estou derramando a resposta de oração na vida de quem vocês oraram por tantos anos. Não desista. Não desista. Você é a pessoa que pode tirar a pedra. É você que remove a pedra. Porque Jesus vai mudar a situação. Agora, depois que Lázaro é ressuscitado, ele está num jantar, um almoço, na casa dos parentes de Lázaro e Marta, e Maria vem e quebra o vaso de alabastro e unge a Jesus. E Lázaro está sentado na mesa comendo com Jesus. E a partir desta ressurreição, os religiosos tramam matar Jesus. Querem tirar a vida dele. Muitas vezes, as pessoas querem tirar Jesus de você. Nós estamos num tempo, como igreja, que nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ter reserva de azeite. Nós precisamos ser um pouco mais sensíveis com o que está acontecendo ao nosso redor e no nosso meio. Porque eles eram os doutores da lei. Mas o fato de aparecer Jesus fazendo sinais, maravilhas e apontando os erros deles, trouxe uma revolta e um desejo de tirar a vida dele. E Lázaro se tornou um grande testemunho do poder do Senhor, a ressurreição, o Senhor da ressurreição. E aí desejaram fazer o quê? Vamos matar Lázaro também. Mata ele e mata Lázaro. Vigia. Satanás anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não importa quantos anos eu e você tenhamos na presença do Senhor, não importa o título que eu ou você tenhamos, não importa quantas vezes nós recebemos Jesus na nossa casa, quando você ora, você sente presença do Senhor, você é visitado pelo Senhor, mas eu e você precisamos vigiar, porque nós estamos vivendo dias difíceis, onde a verdade, a palavra de Deus, os conceitos de Deus estão sendo distorcidos para facilitar. E nós sabemos que isso é uma infiltração, é o joio no meio do povo de Deus. Há um propósito de Deus nisso? Há um propósito de Deus nisso. Mas vigia para você não perder a tua coroa. Tentaram tirar Jesus, falavam, vamos matar Jesus, mas vamos fazer o seguinte, vamos matar também todo o testemunho que ele fez agora. Vamos matar Lázaro. Não deixa que Satanás queira emporcalhar o testemunho que você tem na terra. Não permita que os conceitos, os alicerces do Senhor para tu e para minha vida sejam arrancados pela religiosidade ou aqueles planejamentos que Satanás tem contra as vidas dos filhos de Deus. Sejamos vigilantes nesse tempo. O Senhor tem milagre para tu e para minha vida. Não morreu. Ainda há milagre de Deus. A promessa vai se cumprir na tua e na minha vida. Não sei se eu vou para Sydney, na Austrália, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que a promessa está de pé. Sabe por quê? Porque a primeira palavra que eu recebi na casa do Senhor foi Isaías 54. E essa semana eu estava falando, meu Deus,
Já se passaram tantos anos. E aí uma amiga, orando de madrugada, passou para mim pelo WhatsApp. Deus manda entregar para a senhora. Isaías 54, versículos 2 e 3. Está de pé a promessa na minha e na tua vida. Nós perdemos muitas coisas na caminhada, mas todas elas não são para nos matar. Viu? A cova não é para você. Você é para estar do lado de fora, removendo pedras, nesse tempo em que nós precisamos nos levantar para fazer a obra de Deus. Até aqui, pastor. Que bênção. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo carinho. E vamos então à oração. Pedir, por favor, né, pessoal, fazer uma oração pelas pessoas que estão assistindo a gente, por nós também, para que Jesus venha confirmar tudo isso, que as pessoas venham ter consciência do que Jesus fez por nós, né? Amém. E Jesus morreu por nós na cruz para nos dar a salvação. E se estamos vivos hoje, é porque Jesus nos deu essa graça e estamos vivos hoje, né? Aleluia. Podemos fazer obras maiores, segundo Ele mesmo nos disse. E o Sem tempo dúvida. é agora, viu? O tempo é agora. A palavra de Deus diz, enquanto é dia, porque a noite está chegando, viu? Verdade. Está chegando um tempo difícil nessa terra chamada Brasil. Está chegando um tempo muito difícil na nossa terra aqui, onde nós estaremos passando por situações onde nós não vamos ter liberdade como alguns países têm. O tempo é agora. Nos levantemos para fazer a obra do Senhor com ousadia, viu? Porque Ele dá livramento, Ele guarda, Ele supre. Ele é Deus. Ele é Deus para nos livrar. Quando o Herodes chega e pergunta, quer que Jesus seja tirado dali da terra onde ele governava, Jesus fala assim, fala para aquela raposa, né, que eu estou expulsando o demônio e curando enfermos. E que ao terceiro dia, né, ele ressuscitaria, que ele ao terceiro dia, ele se levantaria da terra. Então, é assim, enquanto é dia, vamos expulsar os demônios na autoridade do nome de Jesus. Vamos levar cura aos enfermos, enfermos de alma, de mente. As mentes das pessoas estão tão doentias, estão tão contaminadas. E a autoridade, a unção em você. É você que o Senhor ungiu. É você que o Senhor delegou autoridade, sabe? Para, no nome de Jesus, repreender toda malignidade que tem invadido a terra. Você tem autoridade para isso. Ele te deu essa autoridade. Sejamos destemidos, porque o Senhor, Ele vai te dar a liberdade de fazer. Até aquele dia, o dia que partirmos, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, mas é tempo de nós fazermos essa obra. Não dá mais para ficar como nós estávamos, né? Nós estávamos um pouquinho achando que ia faltar muita coisa para acontecer. Tá tudo aí. Falta assim, ó, para ele vir buscar a sua igreja. Vamos orar? Vamos lá. Oh, maravilhoso Deus, nós te adoramos, Senhor, nessa Amém, noite. Senhor. Eu quero te louvar, te engrandecer, dizer que o Senhor é lindo, é belo, é Amém, Senhor. perfeito. O Senhor é o nosso Deus. Nós queremos te louvar, Jesus, pela tua tão grande misericórdia na nossa vida, pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros, removendo de sobre os nossos ombros, Senhor, aquele jugo pesado, a dívida que nos distanciava, nos impedia de alcançar o céu, das nossas orações chegarem diante do Senhor, diante do teu trono. E nesta noite, Senhor, nós entramos com liberdade de filhos diante do Senhor. Nós nos achegamos ao Senhor com alegria, com leveza, por este momento de comunhão, por este momento em que a tua presença invade a nossa casa, a nossa
nossa Amém, vida, Senhor. o nosso coração. Ah, Senhor, como é bom sentir a tua presença, poderoso. Eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos que estiveram aqui Abençoa, Senhor. conosco. Abençoa o pastor Gil, abençoa a pastora Selma. Vai abençoando, poderoso. Vai Abençoa, alcançando a Senhor. vida deles. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor Abençoa, diz que Deus. antes mesmo que eles abram a boca em oração para pedir, o Senhor já sabe do que eles precisam. Ó Amém, Deus, em Senhor. nome de Jesus, envia os teus anjos, aqueles ministradores de bênção, aqueles que sobem e descem com as tuas bênçãos para entregar aos teus servos. Nessa noite, que eles possam ter resposta das suas orações, que eles possam entender que não morreu. Ah, Senhor, podem estar enfermos, mas não é para a morte. A vida, o Senhor da ressurreição entra nesta área da tua vida, Amém, entra Senhor. neste lugar onde a morte tem rondado, e Ele Abençoa, Senhor. nesta noite estende as suas mãos e paralisa toda obra de feitiçaria, toda obra de encantamento, toda lançança, toda palavra lançada para destruir a tua vida nesta noite. O Senhor desfaz, o Senhor vai em direção desta pessoa que está acamada. E Ele a levanta na autoridade do nome de Jesus. Seja curado, visita o teu coração enfermo, doente, magoado, ferido, desvalido. E o Senhor te dá força, o Senhor te levanta, o Senhor te ergue. O Senhor diz, ainda é longa a tua caminhada, ainda é Amém, Senhor. longa a tua caminhada. Você ainda vai ungir um profeta, você ainda vai ungir um profeta e vai ungir um rei. O Senhor está falando, não acabou a tua caminhada, não acabou o teu propósito nessa terra, não acabou o chamado que eu tenho contigo nesta terra. Está de pé, se levanta. A minha força é a tua alegria. E a minha alegria, ela te fortalece. Oh Deus, em nome de Jesus, vai visitando, visita, Senhor Jesus. Vai Abençoa, Senhor. visitando cada um dos meus irmãos, aqueles que vão estar vendo esse vídeo, oh Pai. Toma a vida deles em tuas mãos. Toma a vida deles em tuas mãos. Nós, como igreja, Senhor, pedimos pelo Brasil, pedimos por essa nação. Toma, Senhor, posse desta nação. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando o povo precisou ser oprimido, o Senhor os levou para o Egito e deixou debaixo da mão de Faraó. Quando o Senhor precisou tratar com o teu povo, Senhor, o Senhor levantou alguém que os oprimia. O Senhor levantou, Senhor, alguém para estar fazendo com que eles se voltassem para ti de novo. Oh Senhor, o Senhor tem mandado tantas situações para que o povo volte a te buscar, para que os joelhos voltem a se dobrar, para que a tua palavra, para que a honra, Senhor, a ti, o temor a ti volte às nossas vidas. Oh Senhor, em nome de Jesus eu te peço, olha para a tua igreja, olha para os ministros, para cada um deles. O Senhor diz que nós devemos ser obreiros aprovados. Toma, Senhor, os teus obreiros nas tuas mãos. Visita cada um, Senhor. Perfeitos nós não somos, mas o Senhor diz, busca a perfeição. E a perfeição está nos passos que Jesus deu na terra, no comportamento que o Senhor teve nessa terra. Deus abençoa-nos para a glória do teu nome. Cobre-nos, Senhor. Que não falte coisa grande ou pequena, que nós possamos declarar como Davi. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Cuida da tua igreja. Cuida das casas dos teus servos, Senhor. Esconde seus filhos da luz do mundo, desta luz que é uma luz ofuscante, é uma luz, Senhor Deus, que é artificial. Porque luz é o Senhor. Guarda-nos nessa noite. Leva-nos em segurança, cada um para a sua casa, para o seu local, se estiverem fora da sua casa. E nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo contra-ataque, toda retaliação contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção, pastor. Mais obrigado pelo carinho.
pela atenção. Pastor Abel, obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe a Eu que senhora. agradeço. Muito Abraço no seu obrigada. pastor e na sua pastora lá aí na cidade de Santos. Amém. Um abraço nosso Amém. para eles, viu? Felicidades aí Amém. no trabalho. Deus continue prosperando a senhora no trabalho, tá bom? Esse é o carinho da senhora. Obrigado mais uma vez, tá bom? Um abraço aí na sua família, tá bom? Toda a sua Amém. família aí, na família da igreja aí, família espiritual. Obrigado Obrigada, pelo meus carinho. irmãos. Obrigado mais uma vez, pastor. Deus abençoe a senhora, viu? Tá bom? Tá Obrigado, bom. pastor. Deus abençoe. Amém. Tchau, Tá? tchau. Eu tô no Facebook e tô no Instagram. No Uhum, Instagram, Café com Jesus. uhum. E no Facebook, Pastora Shirley Gomes. Aproveitando, agora eu lembrei. Esse Café com Jesus é o que é um programa? É uma live, eu faço uma live, né? Tava até, eu tinha até parado de fazer, tinha dado Aham. uma parada. Aí, ó, tá vendo Jesus chamando para fazer de novo, né? Tá Obrigado, legal. pastora. Deus abençoe, Pastor, tá? muito A obrigada, viu? paz. Deus abençoe você. Nós que agradecemos. É um prazer, uma alegria muito grande receber a senhora aqui. Obrigado pelo carinho mais uma vez aí. Amém. Amém. Tchau, pastora. Obrigado. Tchau, tchau, querido. Tchau.